unicamente, exclusivamente pela tua mão poderosa. Estamos aqui nessa noite. Ajuda-nos a perseverar em Ti, Senhor. A perseverar em amor, em fé. Ó Senhor, ajuda-nos a sondar o nosso interior e a expulsar aquilo que ainda está em nós, que nos afasta de Ti, Senhor. Pensamentos, amizades, intenções, tudo aquilo, Senhor, que não Te louva e que ainda está em nós. Ajuda-nos, Senhor, a expulsá-los, a expurgá-los, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por ter guardado cada irmão e irmã nesse período tão difícil aqui no bairro. Continua, Senhor, a proteger os Teus. E a proteção que pedimos não é a proteção da morte, porque a morte para nós é lucro. A proteção que pedimos, Senhor, é de qualquer esfriamento espiritual e apostasia que sempre nos cerca. Estejamos alertas, vigilantes, conscientes de que dias tenebrosos virão. Que a nossa confiança deve estar onde sempre deve estar, no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Oramos agradecendo pelo restabelecimento, Senhor, da saúde da mãe e da irmã Rita. Que o Senhor demonstre todo o Teu poder, Senhor, regenerando a alma dela. Que haja evidências de que ela é Tua. Oramos, Senhor, para que a nossa missão aqui nesse bairro ela possa crescer. Que o nosso compromisso contigo, Senhor, cresça. Nesses períodos de adversidade, principalmente, que fique mais claro, mais evidente a diferença entre luz e trevas, entre os que são Teus e os que não são. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome, Senhor, no sofrimento. Na noite de hoje possamos ouvir a Tua voz e sermos guiados para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Quando eu me dirigia para cá, aprove ao Senhor mudar o que nós iríamos falar essa noite. Quando a Bíblia diz que o obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus, um dos motivos é justamente esse. É o Senhor quem decide o que vai ser dito, por mais que a gente se organize, por mais que a gente se planeje, porque o Senhor sabe de coisas que nós não sabemos, principalmente eu, né? Sou uma pessoa tão limitada de todas as formas, intelectualmente, em tudo, e eu louvo a Deus porque Ele usa-nos como apraz. Nós iríamos estudar hoje, né, a continuação do que nós temos falado nas últimas semanas em relação ao cristianismo. Não vamos sair disso, porque a fé cristã é sempre mais do mesmo. Cristo, o centro de tudo, Cristo, o nosso bendito Salvador, é sempre Cristo, qualquer que seja a exposição da passagem da Escritura. Mas hoje eu queria falar com vocês em Isaías 36. E o título da nossa mensagem de hoje é: Nós confiaremos no Senhor. Pastor, isso é uma indireta? Não sei se você entendeu, é uma direta mesmo, né?
e não vem de mim. Eu faço parte daqueles que receberam essa direta. Então, qualquer queixa, o pessoal faz isso, né? Quando você tem uma empresa, alguma coisa assim, né? Aí tem um telefone, né? Um 0800. Se estiver fazendo coisa errada, ligue para esse número e avise. Pois é, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, pode ligar para o Senhor Jesus. Ele é que é o meu patrão. Então eu trabalho para Ele. Se Ele falar comigo, muda tudo. Mas se Ele também não falar, não muda nada, porque é a Ele que eu tenho que prestar satisfação. E eu acredito que todos nós deveríamos ter esse mesmo comportamento, como a gente tem aprendido aqui. A verdade que vale para mim, ela vale para mim porque vale para todos. Se ela não valesse para todos, então ela não seria verdade. E eu não deveria pregá-la. Mas que passagem é essa de Isaías 36? É a mesma passagem que você encontrará com as respectivas diferenças, ressalvas de cada escritor, em 2 Reis 18 e 2 Crônicas 32. É uma passagem que fala do cerco de Judá por um rei chamado Senaqueribe. Ele tinha, né, sobre o seu comando um grande império militar, e ele dominava o que ele queria, as terras que ele queria, o que ele batia o olho, ele ia lá e dominava. E ele achou que ia fazer isso também com o povo de Deus, pois na mentalidade do ímpio, o nosso Deus é como o Deus dos islâmicos, é como o Deus dos indianos, né? É como o Deus, se é que existe algum tipo de Deus lá das religiões orientais, né? É como o budismo, o confucionismo, etc. Então, os ímpios acreditam que o nosso Jesus é um Jesus que pode ser dominado, e eles no decorrer da história se deram muito mal, né? Porque o cristão, ele tem um tipo de triunfo que o mundo se escandaliza. Quando eles acreditam que fizeram o pior que podiam para você e para mim, eles só nos ajudaram, porque a morte é lucro. Imagine. Então, eu matei aquele miserável, agora acabou para ele. Não, agora é que começou para ele. Ele está lá no céu, e está num lugar maravilhoso lá, cumpriu a jornada dele, agora é descanso eterno. Que coisa, né? E o ímpio matei aquele miserável, agora me livrei dele. Não, Tertuliano, um cristão do primeiro século, né, dos primeiros anos, primeiros séculos da igreja, dizia que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Quanto mais matavam, quanto mais perversidade faziam com os cristãos, surgiam novos cristãos, movidos, né, por esse espírito poderoso que regenera os que são de Deus. Então, aqui, por isso que eu disse para vocês, nós estamos estudando agora aqui essa realidade expositiva de Isaías 36, mas continuamos a falar de Cristo, do nosso bom pastor que nos protege, daquele que nos guarda, mas também daquele que nos ordena. Aquele que o pastor faz com a ovelha, ele não só protege a ovelha, ele guia a ovelha. Ele guia. A ovelha ouve a voz. E o próprio Cristo usa dessa analogia. As minhas ovelhas, ou seja, tem animais que não são dele, ele não vai cuidar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele olha para um outro grupo religioso e diz: esses não me seguem, não me ouvem, não me obedecem, não são minhas ovelhas. Né? Então, é importante a gente entender que essa realidade aqui é que o reino de Judá, em especial duas figuras extremamente importantes que foram contemporâneas, né? Ezequias e Isaías, né? Um rei e um profeta, ambos servos de Deus, no seu respectivo serviço,
né? O serviço de rei, o serviço de profeta e Jesus. Jesus é tudo, Jesus é rei, é profeta, é sacerdote, é o próprio sacrifício, ele é tudo em todos, né? Então, começando aqui o nosso texto, ele é um pouquinho longo, mas eu creio que antes de meia-noite dá para a gente fechar tranquilo o raciocínio, e até 5 da manhã, porque é quando os irmãos vão sair em segurança, né? 5 da manhã o sol vai brilhar, e aí quando a gente, 5 da manhã, já concluímos, né? Confiaremos no Senhor, nós confiaremos. A irmã Rita disse, pastor, não, agora não, minha mãe chegou em casa, não faça essa brincadeira não, tem que chegar lá. Isaías 36. E é interessante que a data, né, é um fato histórico, não é um fato, não é somente algo espiritual. Por que eu estou falando isso? Como vocês que vivenciaram ontem, foi um fato histórico para vocês, né? O irmão Paulinho me dizia que parecia que o tio estava dentro de casa, né? Parecia que estava dentro de casa. Então é um fato histórico. Polícias cercando. Cheguei aqui, estava o repórter da TV Bahia com um colete à prova de bala. Eu falei, eu não trouxe o meu? O repórter que só está fazendo reportagem está com um colete, eu vou pregar e não trouxe o meu? Onde está? Né? Onde eu estou com a cabeça que não trouxe o meu colete? Então é um fato histórico isso. É um fato que vocês presenciaram, como eu já presenciei outros também aterrorizantes, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Precisamos entender que situações que irão gerar susto, temor, perplexidade em nós, acontecerão. Foi o que falamos já algumas vezes, ontem também, quando Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é isso. É aquela noite que parece que não acaba. Meu Deus, que não chega às 5 da manhã. O sol não vai virar, não é possível, né? Não é possível. É isso que Davi está dizendo. Então a gente passa por situações assim. Passaremos por situações. Não, pastor, já passei. Vai passar de novo. Pastor, vira essa boca para lá. Posso virar para cá, para lá? Vai passar. Vai. Faz parte da vida. E eu tenho que lhe dizer, inclusive do ímpio. Porque não é só o crente que passa por situações difíceis, o ímpio também passa. Agora a grande questão é que o ímpio e o crente passam diferente, por situações parecidas, mas a reação deles é diferente. A atitude de cada um vai ser diferente, né? Então aqui no versículo 1 do capítulo 36, no ano 14º do rei Ezequias, o 14º do seu reinado, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O cenário aqui, irmãos, entenda, não é que ele ia tomar Judá, não, ele já tinha tomado. A única cidade que ficou de pé foi Jerusalém. O reino de Judá já havia sido todo tomado. Pessoas já haviam morrido aqui. E quem estava ainda vivo é aqueles que foram se refugiar na cidade de Jerusalém, que tinha sua fortaleza, tinha os seus muros. E as tomou, ele tomou as cidades. É assim que os ímpios pensam. Eles pensam que esse aparente sucesso deles é sucesso. Não é sucesso. Porque não é a última cartada, sabe? Quem tem sempre a última palavra é Deus. É Ele sempre que tem a última palavra. Acharam que haviam vencido, triunfado de Jesus, porque na cruz ele expiou. Ele foi colocado numa tumba, a tumba foi fechada, a tumba foi selada, guardas foram colocados na porta, né? E a ideia é, se ele ressuscitar, matamos de novo. Vocês não entenderam. Vocês não mataram ele, vocês tiveram vontade de matar, mas ele entregou a vida. E agora ele vai retomá-la, e ninguém pode fazer nada quanto a isso, a não ser se render a esse poder. Então é importante que a gente entenda, esse cenário que nos cerca, é isso mesmo. Parece que os ímpios é que estão
tendo algum tipo de vantagem. Parece que é bom ser mal. Parece que se você for uma pessoa que joga as regras do jogo do mundo, você se dará bem. Mas se você for aquele que segue as normas de Cristo, você não se dará bem em nada, em nenhum lugar. Nem do lado do traficante, nem do lado do policial. Porque o traficante está lá, me protege, Deus, eu quero tomar aqui, eu quero mandar aqui, quero matar os traficantes rival, e o policial está lá, vou matar os bandidos que não prestam, e os crentes, não quero que ninguém morra sem Cristo, eu quero evangelizar todo mundo, são de facções rivais, não importa, eu evangelizo, pode ser qualquer facção, e o policial que quer matar também evangelizo, então você vai morrer porque eu não estou lá atirar em você, só se Deus quiser. Percebeu como é a vida do crente? O crente não tem lado. Ele é do alto. E nós somos chamados a pregar o Evangelho nesse ambiente hostil, que se revelará ainda mais hostil. Então, o rei da Síria, todas as cidades fortificadas de lá, tomou elas. Parece hoje que quem está ganhando são os ímpios. Por quê? Porque até as igrejas evangélicas já deixaram de ser evangélicas, a grande maioria. Não vou mais pregar o evangelho verdadeiro não dá lucro, vamos enganar as pessoas, vamos usar essa ideologia, né? Transformar o evangelho em uma ideologia, né? Vamos usar essa ideologia e aí a gente vai conseguir manobrar massas de pessoas, multidões, e a gente vai mandar elas fazer alguma coisa e elas farão. É só você olhar para uma marcha para Jesus, uma massa de manobra. Pastores, né, os líderes máximos mandando, vota em não sei quem, o pessoal vota, faça não sei o que, o pessoal faz, e as pequenas e únicas que ainda falam alguma verdade, ou falam a verdade, elas são atacadas. E o grande perigo não é o que vem de lá fora para cá, para dentro, não, é a gente atacado aqui dentro. Esse é o perigo maior. Faz parte. Então, o rei da Síria enviou Rabsaque, seu embaixador. Cada um envia quem tem. Pastor, o que o senhor quer dizer? Você é um enviado de Deus. O rei da Síria enviou Rabsaque. Deus enviou a gente. A gente aqui. A gente é enviado de quem? De Cristo. Embaixadores de Cristo. Paulo fala isso aos Coríntios. Como se Cristo exortasse o mundo, nosso intermédio. Pois é, o cão tem o emissário dele. E os de Cristo, os de Espírito estão escondidos. Eles estão de dois altos. Quando o negócio pega, eles se escondem. Não, eu sou Cristo aqui. Não tem esse negócio de esconder nada não. Aqui é Cristo. Vamos lá. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior. Tudo aqui são... A ideia de Isaías aqui é descrever o cenário como um narrador mesmo, né? Narrando um fato, como você leu no noticiário. Olha, eles invadiram, foi a rua tal é desse jeito, e foi tal hora, e fizeram assim. É uma narrativa aqui. Eu estou falando isso porque tem textos na Bíblia que são textos proféticos, tem textos na Bíblia que são como parábola. Aqui não, aqui é uma narrativa, né? E ele está demonstrando, trazendo fatos para que você enxergue um cenário. Que cenário? Que as pessoas que estavam lá viveram. Pessoas como nós, de carne e osso, viveram isso. Junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. O cronista era como se fosse um repórter da época, né? Ele ia escrever, matou todo mundo. Aí eu sou cronista, eu vou escrever, não me mate não. Então é aquele que noticiaria.
Rabsaque, versículo 4, lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o sumo rei. Sumo quer dizer o máximo, aquele que está acima de todos. Como a gente vê essa expressão, né? Sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Então, tinham vários sacerdotes lá no templo, mas só um sumo sacerdote. Não, pastor, mas quando veio Jesus tinha dois, não, só tinha um. É porque Roma não gostou do que estava lá, tirou e botou o que era casado com a filha no lugar, né? Anás e Caifás, eles têm um contraparentesco. Mas o fato é que, como o sumo sacerdócio era um cargo vitalício, as pessoas de Jerusalém ainda viam aquele que estava vivo, né, como o sumo sacerdote, mas para todos os efeitos era o mais novo que era, né? Por isso que a ideia de que haviam dois, não, só havia um, né? Formalmente só um, né? Então por isso o sumo é aquele que está em primeiro lugar e que ninguém pode ir com ele. É esse camarada aqui, ele é o sumo. E o sumo ele sempre vai se dar mal, porque só tem um sumo, é Cristo. Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é aquele que tem todo o poder no céu, na terra. Até os demônios estremecem no só referir do seu nome. Esse é Cristo, o nosso Cristo. Como não confiaremos nele? Senhor, ajuda-nos. Que confiança é essa em que te estribas? O que o mundo vai nos confrontar? E que fé é essa que vocês têm? Quero ver quando o bicho pegar aqui. Quero ver quando o bala começar de um lado. Quero ver quando apertar mesmo. Quero ver quando tirar na cama de um hospital. Quero ver quando não tiver comida. Quero ver. É sempre assim o mundo, né? O mundo é sempre isso. Não, está tendo fé, está dizendo que tem fé, porque está assim, tudo tranquilo. Quero ver um negócio pegando se vai ter fé mesmo, né? Pois é o que esse rapaz está dizendo aqui. E a Bíblia também nos diz que a fé tem que ser provada, para que seja aprovada. Quer que eu dê um exemplo? Jó. Jó era crente? Era. Mas ele precisava subir um degrau. Ele precisava se tornar mais crente ainda, e ele precisava ser esse instrumento de Deus que todo crente tem que ser. E aí Deus vai lá e pega ele como uma vitrine. Viste o meu servo Jó? É Deus que está mostrando Jó. Homem íntegro, reto, se desvia do mal, busca me obedecer. Jó é crente. Quem está dando esse testemunho de Jó, só que você sabe, é Deus. Aí o diabo vem aqui como esse daqui e diz: tá, também, né? Protege ele do cantelado, até eu, diabo. Eu vou ficar tranquilo. Não. Deixa eu pegar para ver se ele é crente. Aí Deus diz: pegue. Aí pegou nada. E agora então pega na pele dele. Pegou na pele. Também continuou crente. Então, é isso. Rabsaque foi lá. Que confiança é essa que te estriba? O crente, irmão, olha, o crente, o que quer dizer crente? Uma definição etimológica. Crente, aquele que crê. Nós somos crentes em Cristo Jesus, né? E crente, tem gente que acredita em várias coisas, né? Até o ateu é crente. O ateu acredita que Deus não existe, né? Muito ruim para eles, porque depois eles vão ver que estavam errados. Então aqui no versículo 5 lemos: bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? O mundo não é assim? Não, vocês ficam nesse negócio de pregação, ainda mais vocês aí que é negócio de verdadeiro evangelho, fica com esse negócio de explicar o texto. Não, só vai daquelas igrejas que não fala nada e pula e grita e profetiza e diz: vai morrer todo mundo lá, né? Não é vocês ficam nesse negócio de estudo bíblico, de explicar a palavra. Eu quero ver se esse negócio de explicar texto bíblico vai sustentar vocês na hora que o negócio pegar.
Pois é, na hora que o negócio pega, é o estudo bíblico mesmo que nos sustenta. Como eu posso ter firmeza em acreditar em algo que eu não estudei, que eu não sei? Lembram-se? O obreiro aprovado manuseia bem a palavra como uma espada mesmo, de combate. Então aqui ele diz: bem posso dizer-te que teu conselho. Isso é o mundo mal falando, viu? Não passam de vãs palavras. O mundo vira para a gente e diz isso, quando às vezes a gente dá um péssimo testemunho em determinados momentos, né? Triste. De quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Versículo 6. Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, né? Porque eles haviam tentado se aliançar com o Egito, né? Mas isso é uma ideia estúpida. Como é que a gente vai se aliançar com o ímpio? Né? A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal. Então, essa pessoa que hoje se diz nosso amigo, amanhã pode se tornar o maior inimigo. Porque ele não pertence a Cristo. Se não pertence a Cristo, pertence ao outro lado. Pode ser usado pelo outro lado a qualquer momento. Até querendo fazer o nosso bem. Pode nos prejudicar em relação à nossa caminhada de fé. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. O Egito já havia sido, né, uma potência militar, mas agora não era mais. Agora era aqui, era a Síria que dava as cartas. Para eles que tinham uma força militar, um grande exército, um exército bem numeroso, armas que naquela época as pessoas não tinham, né? E aí eles estão avançando e dominando, né? E muitas vezes a gente, como cristão, e aí, vamos se reunir com aquela falsa igreja? E pelo menos a gente aumenta o número, né? Vai ter uma passeata em favor da paz. Não estou dizendo que vai ter, não. Eu vi uma conjectura. Vai ter uma passeata aí a favor da paz, as igrejas evangélicas vão caminhar junto. Vamos também? Não vamos. Porque a paz que eles querem não é a que a gente quer. Como assim? Vamos dar as mãos, o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Porque, afinal de contas, somos todos evangélicos. Diga por você, não por mim. Né? Evangélico é aquele que conhece o Evangelho e, conhecendo o Evangelho, recebe a boa notícia do Evangelho, que é Cristo Jesus como Senhor. E, conhecendo essa notícia, segue Jesus como Senhor para todo lugar. Isso é um Evangelho. Evangélico não é aquele que carrega uma Bíblia, fala coisas religiosas e falando coisas religiosas faz as coisas mais abomináveis que às vezes ímpios não fazem e nem falam. Isso não é evangélico, né? Então, por coisas como essa, né, que os evangélicos me odeiam. Mas faz parte do ofício. Confias no Egito? Não, a gente não. A nossa confiança está onde? No Senhor. Você vai ficar sozinho. Tem um crente que deixou uma frase que me ajuda muito. Um homem com Deus é sempre a maioria. Então, se eu ficar sozinho, eu estou ainda na maioria. É um com Deus da maioria. Que coisa boa andar com crente, né? E andar com crente é isso. Às vezes a gente não vai estar mais aqui na terra, mas o que a gente falou vai. Qual a responsabilidade que a gente tem? Deixar pegadas para a geração que virá após. Às vezes nos perguntamos por que jovens se envolvem com coisas erradas. Muitas vezes não tem um referencial correto em casa. Isso quer dizer que se tiver o referencial em casa correto, vai seguir o caminho correto? Não necessariamente. Mas já é muita coisa, principalmente no mundo de hoje. Ser um referencial. Versículo 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor,
nosso Deus. Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante estes altar adorareis. Olha a vergonha do falso crente. O que o falso crente faz com a gente. Vem cá, às vezes eu tenho que dizer isso para os meus pais que são católicos. Vem cá, você não foi não para a marcha? Ele me disse esse ano. Meu pai, você não foi para a marcha? Não, pai, não fui não. Mas você não é evangélico? Não é a marcha dos evangélicos? Não tem nada de evangélico com aquela marcha. O povo aí de vocês aí, estava um escândalo aí na televisão. Não é meu povo não, pai, não tem nada a ver. Não é evangélico? É, mas não é o evangelho que eu sigo. Já tive que dizer essa frase em casa, já perdi a conta. Porque são tantos escândalos que a gente vê na televisão. E imagine para um católico, que prazer dizer, né? E vocês evangélicos, que ficam falando das nossas imagens, dos nossos santinhos, da Nossa Senhora, vocês evangélicos, sabe? Fala com prazer. Eu estou falando de meus pais. Pastor, o senhor fala dos seus pais assim? Falo, amo muito eles. E demonstro amor pela graça de Deus todos os dias, cuidando deles. Mas a maior demonstração de amor que eu posso ter pelos meus pais é ser crente até o último dia. Ser um referencial. Sabe, meus pais não acreditam no que eu acredito, mas eles acreditam que eu acredito no que eu acredito. Olha que coisa. Eu já almocei com eles, eu estava falando com o irmão mais cedo. Almocei com eles e porque eles não podem mais, coisas simples para eles, que já tem se tornado difícil. E eu levei eles para almoçar e... Não, sua igreja não é naquele lugar que teve uma confusão ontem? Eu falei, Você não vai lá não, né? Eu falei, vou, é hoje, 7h30. Você tá maluco, rapaz? Você é meu pai. Você quer matar sua mãe? Vai fazer minha mãe. Não, eu vou. Depois não vou mais nada. Esse aqui vai querer saber se eu cheguei bem em casa. Sempre ele pergunta. Eu normalmente chego em casa às 11 horas, 11h30 da noite. E não é porque eu estou passeando na rua não, né? Estou dando carona para os irmãos e voltando. Normalmente pego engarrafamento. O policial para. Essa hora em casa? Aonde? Igreja. Tem 12 anos isso. Ele acredita que eu acredito no que eu faço. Ele sabia quem eu era. Então ele sabe que aqui é de verdade. Vocês até podem não confiar, né? Até não dar crédito. Mas meus pais, que nem crentes são, eles dão crédito. Eles sabiam quem eu era. E hoje eles olham e dizem assim, rapaz, esse menino cresceu. Mas ele enlouqueceu num negócio que é o que ele fala mesmo. Né? Então, que vocês possam dar um testemunho desse. Né? Se alguém te disser que seja louco, que seja pelo menos por causa da Bíblia. Então, versículo 7, isso é o ímpio ainda falando do mal, viu? Isso é o do mal. Quando chegar na hora do bem, eu falo. Mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos altares Ezequias removeu? Pois é, porque Ezequias era um rei do bem. Teve rei do mal um monte. Inclusive o filho de Ezequias começou do mal. Depois que Deus disciplinou ele, é que ele se arrependeu, né? O filho de Ezequias foi o que mandou serrar o meio Isaías. Né? Perverso, o filho dele. Então, reinou também. E aqui ele vai e diz assim, vocês confiam nesse Deus? Mas nem vocês se entendem. Nem vocês se entendem. Uma vez me disseram isso, né? Os católicos, a gente católico pelo menos se une, a gente ser unido. Só se você, irmão mesmo. Né? A gente ser unido, né? E a gente tem um poder de barganha muito maior de vocês, aí fica nesse negócio de dividido. Tem os testemunhos de Jeová, tem os adventistas, tem os batistas, tem os presbiterianos, tem os pentecostais, agora já tem os neopentecostais. Rapaz, vocês são uma desorganização só. Isso é os outros. E quando isso acontece numa igreja pequena como a nossa, o pastor está pregando uma coisa, a pessoa da própria igreja está falando outra. Que vergonha!
para a gente, para mim. Acontece, aconteceu. Ora, pois, empenha-te com meu Senhor. A ideia é, pare de confiar no seu Deus, vem aqui para o lado de cá. Se você vier para o lado de cá agora, a gente ainda dá um alívio. Ó, empenha-te com meu Senhor, rei da Síria, e dar-te-ei, pois, 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. A ideia é mais ou menos assim: você não tem nem arma para brigar com a gente, você não tem viatura, você não tem nada. Então, para ter graça, eu vou dar umas viaturas para você, vou dar umas arminhas para você, para pelo menos a gente fazer de conta que teve alguma guerra. Isso era uma chacota com o povo de Deus. Mas a grande questão é que na nossa batalha nós não usamos armas espirituais, armas carnais. E às vezes a pessoa acha que porque a gente não usa arma carnal, a gente é coitadinho. A pessoa não está entendendo. As armas espirituais, elas são muito mais poderosas. O que um tiro faz? Ele mata, mas para matar tem que acertar um lugar, né? Com precisão. O que é que a espada do Espírito faz? Ela vai lá dentro e revela o que nada mais revelaria, o que está no interior do ser humano. Você confia em que arma? Pois é. Não é porque a gente não usa arma de fogo, irmãos. Outro dia me perguntaram: você não tem arma? Eu digo: depende. O que é arma para você? Não, arma de fogo. A maioria das pessoas me disse isso. A maioria dos pastores que eu conheço usa, anda armado. Eu falei: não uso arma não. Nunca precisei. A gente prega a palavra de Deus. Mas e se alguém atirar? Ou escondo, ou então tomar bala e morro. Você não tem medo, não? Medo eu tenho. Mas a fé é maior que o medo, graças a Deus. Então, o cristão, irmãos, ele sabe essas coisas. Perceba que não é o problema que nos angustia. Olha que coisa interessante. Não é o problema que nos angustia, mas é o não saber o que vai acontecer, ou não saber, ou não ter ingerência no problema que nos angustia. Como assim, pastor? A gente se assustou com o tiroteio, certo? Mas por que a gente não se assusta com a chuva? Porque a gente já sabe o que a chuva faz. A chuva molha. O máximo que você vai fazer é pegar uma gripe. Então você já sabe o que vai acontecer com chuva. Mas quando tem tiroteio, você não sabe. Você só vê o barulho, né? Não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Para as pessoas que presenciaram, que vivenciaram ontem aqui, meu Deus, será que vai ser isso o mês todo? Como é que vai ser isso amanhã? Pastor, você parece que estava aqui. Não preciso estar aqui. O ser humano é igual a todo lugar, irmãos. Nós todos somos descendentes do primeiro casal. A mentalidade é toda: meu Deus, é amanhã. Meu Deus, e se quarta ainda estiver desse jeito? Meu Deus, e se quinta ainda estiver desse jeito? Segunda, né? Então, é isso que nos angustia. Mas o que foi que Jesus disse? Cada dia trará os seus cuidados. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Se a gente seguisse, irmão. Sejam sinceros, parece que teve o que teve ontem. O culto está mais tranquilo do que o normal, né? Normalmente teria mais interferências. Pastor, fale não, daqui a pouco tem um negócio aí. Ô irmão, mas se tiver, você não já está preparado? Não, ainda não. Pois é, então cuidado. Eu estou falando de um fato que aconteceu
Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus. Ó, nós estamos em 2023, mais ou menos 2.700 anos atrás. Aconteceu algo que a gente está aplicando hoje aqui na vida. Você vê como a Bíblia é eterna. A Bíblia não é velha nem nova, é eterna. Versículo 9. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, o ímpio sabe que tem um Senhor, não sabe? E segue o Senhor deles, que é o mundo. Sabedoria segundo o mundo. E a gente? Confia no nosso Senhor? Pastor, assim, falando desse jeito, eu fico constrangido. Estou fazendo de tudo para confiar, mas às vezes não dá. Por que não dá? Eu posso lhe dizer, se você quiser. Vigiai e orai sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne nunca vai reagir de maneira espiritual. Então aqui ele diz, versículo 10: acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra? Ó, ainda usa o nome de Deus, viu? Não, foi o Deus de vocês que mandou eu vir aqui destruir vocês. Para destruir, pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Não é o que o ímpio fala? Cuidado, irmãos. A gente diz que o nosso Deus é todo poderoso. Só diga isso se de fato você acreditar. Porque você vai ser provado. E a autorização de você ser provado vem do próprio Deus. Mas isso não dá autorização para os ímpios fazerem o que fazem com o povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala o que fala quando escreve aos Tessalonicenses. E diz, olha, os ímpios de fato estão fazendo bastante mal à igreja, mas vai chegar a hora deles. Não é agora ainda. Mas aqueles que estão fazendo mal à igreja, vai chegar a hora deles, quando Cristo voltar. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses. Então, nós sabemos o que está acontecendo, irmãos. Se tem alguém que sabe o que está acontecendo, é a gente. O repórter não sabe o que está acontecendo. As pessoas da população não sabem. O que elas sabem é a facção tal está brigando com facção tal. E o que você sabe é isso. Não, mas o que a gente sabe é o quê? É o mundo espiritual. Pode sair as duas facções de vez. Acabou o problema? Não. Pode ter certeza que no outro dia tem problemas maiores. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. Que coisa interessante. Há alguns anos atrás, se você estudar um pouco da história moderna do Brasil, o Rio de Janeiro, tem até um filme que mostra isso, retrato. O grande problema do Rio de Janeiro era o tráfico de drogas. E aí, policiais militares, ex-policiais militares começaram a se reunir para afugentar os traficantes. E o que deu o nome de milícia. Era uma força armada, formada na sua grande maioria por ex-policiais, que se uniam para expurgar esse negócio que não presta, que é o tráfico, não é isso? Só que aí eles viram que o traficante tem um poder enorme. Eles gostaram daquele poder. No começo eles só recebiam dinheiro para manter a segurança do bairro, mas eles viram que era muito pouco. Rapaz, aqui não tem mais, né? Então eu acho que quem vai dar as cartas aqui sou eu. O povo quer usar droga, então o que eu vou fazer é organizar. Hoje quem organiza o tráfico de drogas são os milicianos. O que eu vou fazer é organizar. O que mais? O pessoal quer internet, não quer? Só aqui eu disser que pode. O pessoal quer dizer, só aqui eu disser que pode, porque ninguém sobe ou desce, igual se o dono lá do morro não mandar. E o dono do morro agora não é mais o traficante, é o miliciano. Tem lugares dominados por tráfico? Ainda tem.
Mas outros, a realidade já é essa que eu estou te dizendo. Percebe? Você pode achar, o problema melhorou. Não vai melhorar. Eu vi uma cena ontem, e isso chamou minha atenção. Um noticiário que dizia de pessoas que estavam saindo do bairro para ir para outro bairro, para casa de outros parentes, em outros lugares. E aí, a pessoa acha que é a pior coisa do mundo. Deixa eu dizer uma coisa, pare de ser egoísta. Existe um termo, existe uma palavra chamada refugiado. E nesse exato momento existem milhões de refugiados. Pessoas que aconteceram 10 vezes pior do que aconteceu aqui. Por conta de uma guerra civil no país, eles perderam tudo, do dia para a noite. E estão morando agora em cabanas. Da Unicef, ONU, toda essa pataquada aí, cabanas. Porque nenhum país aceita eles. Aí eles ficam numa espécie de limite entre um país e outro, esperando ver se o conflito bélico do país que eles nasceram passa, para ver se eles têm condição de voltar. Refugiados. Irmãos nossos estão nessa situação. Então, não é insensibilidade com o que se sofre aqui. Não, é entender que o cenário é maior. É entender que a gente tem que sair desse mundinho egoísta que é o nosso. Que a gente só se preocupa com o nosso problema. Irmãos, o que aconteceu aqui está acontecendo em Salvador. Sabe, a cidade que a gente mora, está acontecendo isso. A gente não tem a sensibilidade de ter compaixão dos moradores da cidade. Então, não sei porque está acontecendo agora. Era bom quando estava acontecendo no bairro de tal lugar. Vieram para cá, por quê? Porque não ficou lá. É a mentalidade dos crentes de hoje. Eu vou orar para Deus levar eles de volta para lá. O bairro de onde eles vieram. Para a cidade de onde eles vieram. Porque não tem o cenário completo. É o mundo inteiro que jaz no maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra seres espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Pode sair. As pessoas podem ser mortas. As pessoas que hoje estão fazendo o que estão fazendo. O problema vai passar? Não. Se passar esse problema, vai vir um maior. E não é que vai vir um igual. Não, vai vir um maior. É sempre essa a ideia. Maior. Pior. Por se multiplicar, a maldade não fica igual. Ela vem maior. É como pessoas do passado, né, quando estavam vivendo na sua geração, diziam: meu Deus, que mundo horrível, meu Deus, que não sei o quê. Aí agora, 2023, meu Deus, no ano 2000 é que era bom. No ano 2010 é que era bom. Eu não sabia. E eu reclamava de 2010. Aí vem 2023. A gente vai ficar nisso? Não, irmão, quem fica assim é o mundo. A gente já sabe a história. A gente já sabe o fim da história. Lembram-se do livro do Apocalipse, como chegou até nós? O Senhor Jesus falando lá, falou com o anjo vai, fala lá com João. João fala para a igreja. E chegou para a gente. E parece que não tem revelação. Apocalipse significa revelação. Aí fica a gente como crente, tendo a mesma reação do mundo. Na pandemia, a mesma coisa. Se esconde do vírus. Todo crente se escondendo do vírus. Não é possível. Sempre a mesma vergonha. Agindo igual o mundo. Nós não somos do mundo. E é preciso que a gente demonstre isso. Tem que ser visível como essa luz que ilumina. Perceba, a luz, ela não é um fim em si mesmo. A luz, ela tem um propósito que não está nela. Olha que coisa. O propósito da luz é alcançar outras coisas, né? Falando no sentido geral, a luz ilumina o lugar onde ela é colocada.
Pois é, a gente é a luz. O sal, você vê alguém comendo sal? Rapaz, estou com uma fome, me dá aí 100 gramas de sal. Para quê? Para eu comer. Já viu alguém comendo 100 gramas de sal? Tem que ir para o hospital, né? Porque o sal não é para salgar ele mesmo. O sal, ele interage com outros alimentos e ele ressoa, ele melhora o sabor desses outros alimentos. Em determinados casos, o sal, ele até evita que os alimentos se degenerem. O propósito do sal. Aí Jesus diz: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E a gente? Não sei o que ele quis dizer. Não sabe. Acabei de dizer. E já era para todo mundo saber. Que já foi pregado aqui várias vezes, diga-se de passagem. Por isso, não é falta de conhecimento, muitas vezes, é falta de fé. Pastor, mas a Bíblia diz que o povo perece porque ele falta conhecimento. De fato, mas aí conhecimento não é um conhecimento apenas intelectivo. Ali é um conhecimento de fé. É quando você recebe a informação e acredita. Então, o povo perece porque não dá crédito a Deus, como em Isaías 1, o meu povo não confia em mim, mas não tem essa palavra confiança. O que tem lá? O meu povo não me entende, o meu povo não me conhece, e por isso não me dá crédito. Chega a informação para eles e parece que não chegou, eles não acreditam. Aí vem uns ímpios, um demoniado como esse daqui. Olha, falou que vai matar todo mundo. E agora? Versículo 11. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Você está entendendo o diálogo aqui? O povo que é da Síria, que não falava hebraico, né? A língua aqui é hebraico, essa língua judaica aqui, o tradutor foi muito infeliz, né? Então é o hebraico. Eles estão falando, o embaixador lá da Síria, ele está falando em hebraico, que é a língua dos judeus, que é para o quê? Para o povo ouvir que estava nos muros e ficar com medo. Porque eles querem atingir a maior quantidade de pessoas, eles querem assustar a maior quantidade de pessoas. Porque eles sabem que pessoas amedrontadas fazem coisas terríveis para tentar salvar a sua própria vida, e fazendo isso matam outros. Por que você acha que o Senhor disse para Jerubaal, para ele não levar, Jerubaal é Gideão, para ele não levar os covardes? Porque covarde é isso. Tentando salvar a sua vida, ele não só se mata e mata os outros. Imagine num confronto, né? A pessoa se desespera, denuncia o local que está, e aí aquele local é alvejado, e os que estão com ele morrem todo mundo. Porque ele se desesperou. Não pode ter covarde no meio do povo de Deus. Pastor, é forte isso? Não, não é forte não, é fraco mesmo. Forte é se a gente não fosse covarde. Fale em judaico, e o termo correto seria hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros, para que o povo não ouça, não se assuste. Mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso do povo que está sobre os muros? Mas Rabsaque lhe respondeu: foi o povo que está aí que me mandou? Não. Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer essas palavras a ti somente, a teu senhor? Não, antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento. Ó, tá ouvindo aqui? Você sabe que é excremento, é o que você fez aqui no banheiro. E bebam a sua própria urina. Que coisa violenta, o mundo faz assim com a gente. E aí quando eu vejo pessoas que se dizem crentes pedindo favores a ímpios, que vergonha. Eu não vou orar.
Já orei. Foi? Quantos dias? Não, é dia. Eu orei 40 segundos. Não é mais que isso. E esperou quanto tempo? E tem que esperar. Eu pensei que assim, a gente pede a Deus. Se Deus não fizer o que a gente pediu imediatamente, aí a gente está no nosso jeito. Não é assim que funciona, não? A Bíblia diz, eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Então, cuidado, irmãos. Tudo que o diabo quer é que você deixe de acreditar em Deus. Não importa como ele vai conseguir o seu objetivo. Se é por meio da sedução do mundo, que você vai deixar o seu amor para com Deus em segundo plano. Se é por meio do medo, que você vai sair atemorizado do local de obediência que Deus te colocou. Né? O que ele quer é que você desobedeça. Como ele vai conseguir isso? Pouco importa. Ele vai usar as armas que tiver à sua disposição e que o próprio Deus autorizar. Mas o objetivo é esse. Tirar a nossa confiança em Deus. Pastor, como o senhor fala isso com tanta segurança? Porque foi o que aconteceu no Jardim do Éden. E o pecado do Jardim do Éden é um paradigma, né? É um exemplo para a maneira como o diabo interage conosco para tentar nos afastar de Deus. Porque a gente parte do pressuposto que Adão e Eva não conheciam o pecado ainda. Imagine. Ou seja, eles estavam numa posição de superioridade em relação a nós. Nós hoje combatemos o pecado pelo poder do Espírito Santo. É diferente a nossa posição de Adão e Eva. Adão e Eva não conheciam o pecado. Aí vem a serpente e diz: não, você comer do fruto, não, morre não. Que Deus disse, não, mentira. Não tem crédito a esse Deus, não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com coisas que a gente tem ouvido no meio evangélico, né? Evangélicos andando de mãos dadas com pessoas que muitas vezes nem evangélicos professos são, porque pessoas que dizem Jesus é o maior dos psicólogos, Jesus é o maior dos mestres. Não, Jesus é Deus. Por que você fala isso? Porque foi Ele que disse. Então, Ele é Deus. Ele disse abertamente: eu sou o Filho do Deus vivo, que é um com Deus Todo-Poderoso. Então, ou Jesus é um maluco e mentiroso, ou ele está falando a verdade. C.S. Lewis que fala isso. Então, as pessoas que dizem: não, Jesus ele tem ótimos ensinos para ser seguido. Não. Porque você vai seguir o ensino de um maluco? Você vai seguir o ensino de um mentiroso? Não. Pois é. Então, se Jesus não é Deus como ele disse que era, ele só pode ser o maluco ou mentiroso. Ele não pode ser o bom mestre que alguns dizem que ele é. Como os espíritas, por exemplo, pegam as parábolas de Jesus e começam a dizer: somos cristãos também. Não, espírita não tem nada a ver com o cristianismo. O espírita acredita em reencarnação. A gente acredita em ressurreição. São coisas opostas. Cuidado, irmãos. Jesus é Deus. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é fulano, outros dizem que você é João que revoltou. Não, quero saber vocês. Aí Pedro diz, né? Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus acertou, Pedro. E não foi a carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Bem-aventurado, feliz é você, Pedro, porque conheceu isso, que eu sou de fato o Filho de Deus. Jesus não é um cara legal. Jesus não é uma pessoa que nos ensina valores legais, que se a gente obedecer, nossa vida fica melhor aqui na terra. Não, Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio caminho que temos que seguir. Percebe que quando a gente aborda desse jeito, aí o grupo diminui. Quando a gente traz um Jesus mais tranquilo, aí todo mundo quer seguir. Mas quando é o Jesus que Ele mesmo se apresentou desse jeito, aí o grupo diminui. Porque aí é fanatismo, aí é radicalismo. Não, aí é Bíblia. Aí é você ser uma pessoa que está defendendo algo que faz sentido.
O que não faz sentido é você falar bem de Jesus, sendo que você indiretamente está chamando ele de mentiroso, porque não enxerga nele o Deus que ele disse ser. Não vejo Jesus como Deus, mas os ensinos dele, muitos são muito preciosos. Filósofos dizem isso até hoje. Pensadores das diversas gerações do pensamento falam isso. Não tem nenhuma congruência. Isso é incongruente, isso é contraditório, porque o próprio Jesus disse quem era. Ou você aceita quem ele é, ou então você nega quem ele é. Mas dizer que ele é uma pessoa boa, não pode ser, porque é isso que ele condena no jovem rico. Ou eu sou Deus para você, ou então eu sou um lunático, um blasfemador. Quando Jesus disse que era de fato filho de Deus, blasfêmia, não precisamos de mais nenhuma acusação, ele mesmo falou aqui diante de nós. Então é preciso que a gente tome uma posição, porque o Evangelho tem sido diluído. E que você tem muitas vezes tido acesso por meio das mídias sociais, não tem nada de Evangelho. Já foi diluído muito. Não é mais o Evangelho puro como deveria ser. Por isso que tem tantos seguidores. Por isso que agora até cobrar cobra. Porque diluiu, para tornar aprazível para o mundo, convidativo para aqueles que querem viver no pecado e ainda assim professarem ser religiosos. Percebeu que a gente está falando a mesma coisa, só que é em outro texto? Por quê? Porque a Bíblia é isso. Não tem nada novo. A gente vai de Gênesis a Apocalipse. É Cristo morrendo por pecadores que serão salvos, e quem não crê nele, condenado. Gênesis a Apocalipse, mesma coisa. Vamos lá, vou concluir. Então, Rabsaque se pôs de pé, clamou em alta voz, em judaico. Jesus sabe que não tem essa língua judaico, é aramaico, no hebraico. No caso aqui é o hebraico, que eles ainda falavam. É justamente depois do exílio que o aramaico vai se tornar a língua mais conhecida. E o hebraico vai deixar de ser tão falado. Vai haver uma inversão. Depois do exílio, o aramaico é a língua que se torna a língua corrente, enquanto que o hebraico fica só para os sacerdotes, para a elite religiosa. Mas a gente ainda está aqui no período antes do exílio. Então Rabsaque se pôs de pé e clamou em alta voz, em hebraico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei. Pois é para você se sentir incomodado mesmo, porque ou Cristo é Senhor, ou você ainda está dobrando os joelhos para o mundo. Não podemos servir a dois senhores. Ó, a gente está no Antigo Testamento falando do texto que a gente está falando. Ih, pastor, ligou. Não adianta. Calma, gente. Calma. Qualquer coisa, fecha a porta, a gente dorme aqui. Pede um iFood. Pastor, o iFood vai entregar? Não sei. Qualquer coisa pede para botar pela comida, jogar de paraquedas a comida, alguém pega em cima do telhado. Mas é perigoso. Calma. Deus proverá. Você fica brincando com essas coisas sérias. Pois é, a alegria do Senhor é que nos dá força. Fecha a cara, não muda o problema. Se desesperar, muito menos. O cristão, ele aprendeu a se alegrar em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Está na Bíblia? Então por que eu estou errado se está na Bíblia? Porque eu prego coisas como essa e as pessoas dizem que eu sou insensível. Mas está na Bíblia. Não, pastor, mas cada caso é um caso. Mas como assim cada caso é um caso? Está na Bíblia. Ó, já foi embora o helicóptero. Ufa. Pastor, acho que ainda está por perto. Deixa esse barulho passar. Calma, gente.
Então assim diz o rei: não vos engane, Ezequias. Ele está dizendo que passou mais perto. Ezequias está enganando vocês. Ele está dizendo: o pastor de Santo está enganando vocês. Olha que outro. Olha, ele está dizendo, por quê? Porque Ezequias era um rei que temia Deus. Ezequias confiava no Senhor. Tanto que diante do que Ezequias... Não vai dar para a gente falar aqui hoje, fique tranquilo. Porque aqui a narrativa só vai acabar lá no capítulo 41. Né? Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que o povo fica desesperado e Ezequias toma a postura correta. Ezequias diz: não é comigo não, vou falar com Isaías. Isaías diz: não é comigo não, é com Deus, vou falar com ele. E Deus resolve. Fala com Isaías e manda: Isaías, vai falar a Ezequias que essa luta não é dele, é minha. Glória a Deus. Ó, um foi falando com o outro, chegou na pessoa certa e voltou a informação. É assim que funciona. A gente ora, e aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Imagina. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Parece hoje que um pastor que diz: vamos confiar em Deus, vamos ficar firmes, não vamos retroceder, é com a gente é que é luz. Olha, pastor Marcelo, a gente quer luz, vamos ficar firmes. Não, esse homem é maluco, saia de perto, não quer que você tenha sucesso, quer colocar a vida de vocês em perigo, saia desse lugar, vocês estão doidos. Né? E ele ainda grita, coitado dos tímpanos. Surdo, vamos desequilibrado. Pois é, Ezequias era assim. Você percebe que a ofensa vem para quem está na liderança? Jesus disse: sabe os mercenários? Eles querem ser pastor, mas eles nunca serão, eles são mercenários. E justamente por serem mercenários, quando vem o perigo, ele diz: dinheiro no mundo nenhum paga a minha vida. Ó, dinheiro no mundo nenhum paga a minha vida. Eu vou correr e as ovelhas que se virem. Mas vem cá, você não está sendo pago para cuidar das ovelhas? Estou, mas não vou dar minha vida por causa de dinheiro, não. Então quem é aquele que fica firme até o fim? Aquele que não está trabalhando por dinheiro, está trabalhando por Cristo, por amor a Ele. Tem que morrer, morre por Cristo. Não é porque está cuidando de A e B, não é Cristo que me botou aqui. Então eu não darei a minha vida por vocês, porque mesmo que desse, não adiantaria nada. Se eu entregar a minha vida, é por Cristo e somente por Ele. Então perceba, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. É a nossa geração. Se a gente pregar um cristianismo bíblico, como a gente almeja pregar aqui, fanático, louco, fariseu. Imagina, até fariseu. Mas não tem que seguir como está escrito. Não pode. Ninguém segue como está escrito, porque só nós é que seguiremos. Ô irmão, quando a gente estiver se relacionando com a Bíblia, é muito bom que a gente olhe menos para o lado e mais para o alto. Porque não são muitos que seguirão as ordens de Deus. Mas elas não deixam de ser ordens. Porque a maioria não quer seguir. Quase ninguém faz isso. Mas Deus mandou? Mandou. E aí? Então, o que o cristão se pergunta quando ouve uma pregação como essa que vocês estão ouvindo, isso é bíblico? Isso é a verdade pura? Então tem que seguir. Por mais intransigente que pareça, né? Por mais subversivo que pareça, por mais revolucionário que pareça, por mais arriscado que pareça, a pergunta não é se é arriscado, se é radical. A pergunta é verdade? Está escrito? Tá. É verdade. É assim mesmo. Então tem que seguir. Vou dar um exemplo.
Aquele que quiser me seguir, renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Está escrito várias vezes. Escrito, né? E aí? Então, não é assim, tal pessoa está falando. Não, está escrito. Você segue ou não. Mas está escrito. O que você não pode é dizer, sou evangélico, mas esse tipo de abordagem, isso não é abordagem. Abordagem é outra coisa. Isso daqui é verdade pura e simples. Ou você segue ou não. Como o jovem rico. Vai me seguir? Vamos lá então. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, traz um tesouro no céu, depois vem e me segue. Ele tinha opção. Vai me seguir? Não, não quero. Então tudo bem, pega o seu dinheiro e vai embora. Mas até o jovem rico entendeu. Ele não fez uma contraproposta para Jesus. Jesus, o todo eu não vou dar não. Mas se eu der 50% para os pobres? Não foi o que Zaqueu fez? Se eu der 50% para os pobres, dá para eu seguir o Senhor? Ele não fez essa proposta para Jesus. Por quê? Porque no seu íntimo ele já sabia. Ou é tudo, ou não é nada. Mas a gente fica, parece que, numa espécie de barganha com Deus, né? Deus, eu não estou conseguindo fazer o que eu deveria, mas assim, se eu for só até aqui, o Senhor aceita? Não, Ele não aceita. Não, Ele não aceita. Pastor, não fale por Ele, você não é Deus? Pois é, eu não sou Deus, mas Ele já falou. Se você apresentar uma adoração parcial, Ele vai rejeitar. Isso, só pensar isso já é uma ofensa para Ele. Porque isso é sugerir que Ele estaria preocupado com algum tipo de coisa que a gente ofertasse para Ele. É por isso que Paulo fala o que fala. Quando ele chega lá na Grécia, ele diz, Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. É Ele quem nos serve e nos dá tudo. Inclusive os ímpios. Os ímpios que estão respirando, o oxigênio que eles estão respirando, foi Deus que deu. A comida que os ímpios comeram hoje, foi Deus que deu. E por isso a condenação deles vai ser ainda maior. É o que a Bíblia ensina, irmão. Então, diante do ensino da Bíblia, a postura é, ou você crê e segue, ou você não crê e vai embora. Mas dizer que crê e não segue, isso ofende a Deus 2 vezes mais. Porque você está atrapalhando os que querem seguir. Era isso que Jesus combatia nos fariseus. Vocês nem entram e ainda atrapalham os que estão querendo entrar. Então, cuidado. Vou concluir, né? Fique tranquilo, o helicóptero já passou, tudo em paz, o helicóptero foi só para dar segurança para vocês, né? Ó, helicóptero. Né? Você vê como vocês estão protegidos. Deus enviou um helicóptero, para que vocês tivessem uma sensação de segurança. Pastor, não tive sensação de não, mas o senhor falando que podia ser algo perigoso, Deus me livre. Tudo é uma questão de ponto de vista. O cristão é aquele que enxerga as coisas corretamente, como todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Porque nós amamos a Deus, amamos a Cristo. E estamos aqui unicamente porque Ele decretou. Então, né? Saber essas coisas. Melhor ainda é acreditar nelas. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo. É a proposta que o mundo fez para você o dia todo. Pare de querer ser crente. Se for para ser crente, seja o mais medíocre possível. Esse negócio de querer ser crente e seguir os passos de Jesus, isso é para quem não tem mais o que fazer. Isso é para quem é derrotado e aí só tem isso mesmo.
Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo era uma pessoa bem sucedida, foi seguir a Jesus, se deu mal. Veja o que aconteceu com Pedro. Tinha lá a empresa dele de pesca, ele se deu mal. Veja o que... É sempre assim. O mundo vai sempre dizer que aqueles que escolhem seguir a Cristo fizeram uma péssima escolha. Não, e tem mais. E se você for seguir a Cristo, siga de maneira equilibrada. Olha que palavra bonita. Equilibrada. Não precisa ser assim. Qual é a necessidade que você tem? Pega assim, sabe, com raiva. E qual é a necessidade que você tem de ir para lá no dia que tem tiroteio? Quer se mostrar? Não tem internet? Pega para a internet, seu menino com sangue. Quer se mostrar? Quer se melhor que os outros? E crente também morre, viu? Aí eu digo uma coisa que o pessoal fica dizendo, morre não. Como que ele morre? É porque está escrito que todo aquele que crê em Cristo não verá a morte. Porque já passou da morte para a vida. Aí é que os incrédulos não aguentam, né? Aí é que os falsos crentes indignam porque está escrito. Vamos dizer o quê? Que não está escrito? Está escrito. Vai vendo. Depois toma tiro, não me chama para ir ao hospital não. Vamos lá. E é o rei da Síria. Tem nada a ver com a situação que a gente está vivendo aqui hoje, viu? Foi há 2.700 anos atrás, tem nada a ver, né? Isso aqui é um fato histórico bem longe da nossa realidade. Não deis ouvidos a Ezequias. Ezequias serve de Deus. Porque assim diz o rei da Síria, assim diz. Essa expressão era para ser usada só em referência ao Senhor. O mundo avoca para si o tempo todo. Assim diz a ONU. Assim diz a Organização da Saúde, né? Essa aí que mandou o povo se trancar. E que é a mesma organização que manda o povo abortar. É a mesma organização que mandou você tomar uma vacina e que depois disse que essa vacina não prestava. É a mesma associação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, que de organização não tem nada. E o povo só seguindo. Basta alguém ganhar um prêmio Nobel, eu vou seguir. Sabe que os livros mais comprados são sempre os manuais de sucesso? Fulano era pobre, começou a vender alguma coisa, começou a fazer alguma coisa, ficou rico. Pode escrever. Daqui a alguns anos vai escrever um livro e vai ser best-seller. Ou pode correr o risco de virar até filme. A Procura da Felicidade é um filme baseado em fatos reais. De um homem lá nos Estados Unidos que passou por um período de problemas financeiros muito grande, foi abandonado pela mulher, ficou tendo que dormir em albergue com um filho pequeno, uma noite chegou a dormir em sanitário público, depois fez uma espécie de estágio em uma empresa que vendia ações, né, na Bolsa de Valores, e aí foi contratado pela empresa, começou a vender ações, se tornou milionário. Pronto, agora ele é feliz. Não é o nome do livro? A Procura, supostamente ele achou. É assim que o mundo faz. Sempre tem uma receita de sucesso. Quando não escrita, verbalizada. Mãe menininha de não sei aonde. Irmã Dulce. Sempre tem as receitas de sucesso. E não necessariamente pessoas com dinheiro, como eu dei o exemplo, né, da religiosa Irmã Dulce. Eu peguei ela ainda viva. E numa época que eu tinha relacionamento com o catolicismo, porque eu estava em escola de freiras. Então, e hoje essa mulher é uma santa. Não é mais Irmã Dulce, é santa. Dulce dos pobres. E os baianos falam com orgulho. Nós temos uma santa. Está aqui, ó.
evangélicos às vezes acham isso bom. Então, vou concluir, o horário já urge. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a nossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinho. Está percebendo o que o mundo quer fazer? O mundo está dizendo: para que esse negócio de guerra espiritual? Para que esse negócio de batalha espiritual? Para que esse negócio de defender Cristo e este crucificado? Não, vamos estar nas mãos. Vamos estar nas mãos. Seja tão interesseiro quanto eu sou. Siga as ordens, vigentes do mundo. Vá ganhar dinheiro, vá comprar presente de Natal, Dia dos Namorados, arranje um namorado, uma namorada, ou qualquer coisa que você quiser e gaste dinheiro. Vá, dê presente no dia. O mundo quer que você se adapte à realidade dele. Aí o mundo te aceita. Eu gosto de fulano de tal, é evangélico, mas não é desses bitolados, não. Não é igual o pastor Nizam, que ele é maluco, doido, de pedra. Ele é uma pessoa assim para frente. Esse outro, eu sou para trás, viu? Eu sou quadrado, conservador. Esses dias minha filha estava dizendo: meu pai, você é aquela palavra. Eu digo: o que foi, meu filho? Aquela palavra, conservador, é essa mesmo, você é assim. Aí ele: tá bom. Tá bem, né? Que ela tem essa imagem de mim, né? Para ela isso é ruim, né? Mas um dia vai chegar um momento que ela vai dizer: meu Deus, que bom que meu pai é conservador. Porque esses futuristas são tão egoístas quanto mentirosos. Cuidado. A sedução deles é só para te seduzir. Lembre-se de Dalila e Sansão. Dalila nunca amou Sansão. Dalila nunca teve nenhum sentimento por Sansão. Mas ele, bobo, querendo ser enganado, acreditava que ela gostava dele. E ainda, E ainda dava uma de bonitão. Você deve estar seu poder, está não sei aonde. Mas você me enganou, como você me ama, você não me diz a verdade. A Bíblia diz que ele entregou o coração dele para ela. O coração dele tinha que estar com quem mesmo? Com Jesus. Com Jesus. Mas e no dia que eu me casar? Meu filho, no dia que você se casar, filho ou filha, pastor, eu falo como se fosse pai, sou de todos vocês. No dia que você se casar, tenha certeza que o seu cônjuge ama mais a Cristo do que você. Essa é uma segurança para um crente que se casa. Porque se a sua esposa ama mais a Cristo do que você, você pode até fazer coisas que não são as corretas. E ela vai continuar do seu lado. E vice-versa. Por quê? Porque ela sabe que a aliança que ela fez, antes de ser com você, foi com Cristo. Isso é um casamento. Glória a Deus. Então, mas assim, eu queria que meu cônjuge amasse mais a mim do que a Cristo. Eu fico com ciúme. A pessoa entendesse a estupidez desse tipo de raciocínio. É porque a gente é emocional, né? Somos pessoas emocionais. Levamos pelas emoções que sempre nos afundam. Então, concluindo, fazer as pazes comigo, não faça. É mentira o que ele está dizendo aqui. Perceba que nem mudou a estratégia. Lembra-se de quando o diabo chegou perto de Jesus? Dobre os seus joelhos a mim, que eu te dou o que quiser. A mesma coisa que o diabo vai dizer 700 anos depois para Cristo. Está vendo como a gente sempre lê a mesma coisa quando a gente é crente? Pode abrir em qualquer passagem. É Cristo. É Evangelho.
é Deus. Versículo 18. Ainda, rapaz, olha, sabe, se você for crente, os ímpios vão ter o seu nome na boca, e os falsos crentes também. Olha quantas vezes repetiu o nome de Ezequias aqui. Por quê? Porque Ezequias é o referencial do povo. Ezequias é aquele que poderia dizer, não, a gente se rende. Ele é o rei. Se ele disse, a gente se rende, ia se render. É como o pastor de uma congregação. Cuidado, irmãos, cuidado. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ó, a comparação. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos. É assim que o mundo pensa. Que é o que a gente faz aqui é só uma religião. Que não há nenhum tipo de diferença entre essa igreja e aquela que está a poucos metros daqui. Que não há nenhum tipo de diferença entre o que a gente pratica aqui e a igreja que fica no lar. Que não há nenhum tipo de diferença entre o que a gente pratica aqui e aquele pessoal que bate tambor. Que não há nenhum tipo de diferença entre o que a gente pratica aqui e o centro espírita. É tudo reunião. É tudo falando de coisas invisíveis. Esse povo que não tem sucesso no mundo palpável, aí fica falando desse mundo que ninguém vê, para ver se nesse mundo que ninguém vê, eles têm algum tipo de sucesso. O mundo pensa isso da gente. Por que você acha que Paulo disse em 1 de Coríntios? Olhem para o meio de vocês. Vocês veem muitos de nobre nascimento? Estão vendo muitos poderosos? Está vendo muita gente assim, rica, de sucesso? Não. Porque essas pessoas confiam no sucesso que obtiveram com as suas mãos. Nós, não. Então, é preciso que a gente acredite no que a gente fala. Ou então, melhor não falar. Sabe, eu sou muito, cada vez mais, né, enfático nisso. Não adianta fazer um louvorzão se a gente não acredita no que está sendo dito no louvor. Esse pessoal, por exemplo, tem um cantor chamado Fernandinho. Eu gostava muito de uma música dele, até gosto ainda, mas não ouço não. Eu acho que o nome da música é Deus é Poderoso, alguma coisa assim, né? Mas a gente sabe que na vida desse homem Deus não tem poder nenhum, porque se tivesse poder ele não estava vendendo show. Ele não estava fazendo contratos multimilionários com gravadoras. Deus não é poderoso para esse homem. Se fosse, ele confiaria. O que a gente ouve dos cantores evangélicos é: se a gente não cobrar, vai se sustentar como? Mas Deus não é poderoso? Sustenta vocês? Não. Mas não como? Não entendi. Então por que está cantando isso se você não acredita? Então, quando quem ouve música do mundo, às vezes faz mais sentido do que as músicas de crente. Porque o mundo canta aquilo que vive. E os crentes cantam aquilo que nem querem viver. Festival da hipocrisia. Senhor, meu coração é teu. É de quem? Como não for falar, tem que ser de verdade. Então, aqui os crentes estão sendo confrontados pelos ímpios em relação à falsa fé deles. Vamos ver agora se o Deus de vocês é diferente deles. Aqui, o que eu fiz com os falsos deuses, ou o que eu faço com os falsos crentes. Faz mesmo. Lembram-se dos 7
que foram expulsar demônio, usando o nome de Jesus que Paulo pregava, se deram mal. Então, eu vou concluir já. Fique tranquilo. Eles, porém, versículo 21, concluindo o capítulo aqui. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei. Olha que coisa bonita. Quando tem ordem e decência. Quando foi que Eva começou a cair? Quando respondeu a serpente. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não, a gente nem dialoga. Falou. Não vai responder? Não. Por quê? Não dou pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Mas você não vai falar nada? Não. A pessoa já sabe o que eu acredito. Quer simplesmente criar um debate. Eu não vou fazer parte disso. Eu tenho muito mais o que fazer. O meu Senhor está quase voltando. E eu tenho tarefas a realizar. Aproveitemos o dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Remindo os tempos. É o que diz o apóstolo Pedro. Então aqui ele diz: o rei falou, não fale. Não falaram. Não vou falar nada. Vou conversar com o rei, porque é o rei que vai dizer aqui. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo de Sebna, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhes referiram as palavras de Rabsaque. Pronto, só até aqui que eu vou hoje. O que eu quero que você entenda é, se você fizer isso, você não perde nada. Você ganha tudo. Confie no Senhor. E como é que a gente demonstra que a gente confia no Senhor? Seguindo a ordem. Lembram-se o que está escrito em Tiago? Porque a pessoa pode dizer, não, mas hoje não tem mais rei, hoje a gente está no Novo Testamento. E no Novo Testamento é tudo uma bagunça só se for na sua mente. No Novo Testamento as coisas são mais organizadas ainda. Separei pastores e mestres. Está lá. Você pode até não acreditar, mas o que está escrito está. Para a edificação do corpo. Então, cuidado. Quando nós lemos, a gente sabe que o que o inimigo quer é justamente nos desorientar. Não é ele nos enfraquece, nos afastando, não só de Deus, uns dos outros, deixando de dar crédito àqueles que pregam a palavra, aos irmãos que nos corrigem, os irmãos que nos admoestam, os irmãos que nos estimulam ao amor e às boas obras. Não confie em ninguém. Como assim? Eu não confio em homem, mas eu confio quando Jesus usa um irmão na minha vida. Dou crédito quando eu vejo que é Jesus que está falando comigo. Perceba que é o que está escrito. Está escrito. Estimular os irmãos ao amor. É Jesus que desce e fala com você? Ou ele faz isso por meio de irmãos e irmãs? E pode fazer isso inclusive por você. Mas não você para você. Você para outros. Sabe, a luz ilumina os outros. Ela mesma também precisa ser iluminada enquanto cristão. Então é preciso que a gente entenda que na dificuldade a ordem e a decência se faz mais necessária do que nunca. Estar organizado. Já viu como é um quartel? Mas por que esse exemplo, pastor? Porque é o que tem na Bíblia. Somos chamados de bons soldados, soldados de Cristo, arregimentados, né? Tudo organizado. Como é que o povo de Deus combatia lá?
quando saiu do Egito e tem que tomar posse da terra que Deus mandou. Essas tribos vão na frente, essas tribos aqui, essas tribos descem, essas tribos. E o que a gente quer mudar? Não. É do jeito que ele falou. Ordem e decência. O que o mundo quer te dizer? Não siga a ordem de Deus, não siga a ordem de Deus, dá mal. Você vai lá e faça a sua própria ordem, e faça do seu jeito, e tente de todas as formas descredibilizar aqueles que Deus separou. Pastor, o senhor está falando essas coisas? Está na Bíblia também. Datã, Corá e Abirão. Eles se levantaram contra a liderança de Moisés. Não tem nada novo, irmãos. É sempre mais do mesmo. Mais maldade, mais a qualidade da maldade é a mesma. É o mesmo tipo, né? Só a quantidade que aumenta. Então, como é que a gente faz para destruir uma igreja bíblica? De fora para dentro não vai dar. Então a gente entra e tenta destruir de dentro para fora. Mas aí eu tenho que avisar. O mesmo Jesus que protege de fora para dentro, dizendo as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é o mesmo que passeia por dentro da igreja. Aqueles que fazem algum tipo de coisa nessa direção correm o mesmo risco dos que estão do lado de fora, porque o mesmo Jesus que está do lado de fora também está do lado de dentro, protegendo o seu povo de ataques externos e internos. É sempre dele, por ele e para ele. A nossa segurança essa noite é nele. Se passarmos por situações ainda piores, é nele. E como é que eu confio, que eu demonstro que confio nele, vivendo da forma que ele disse para viver? Me submetendo às ordenanças que ele deixou. Andando com quem ele disse para andar, me afastando daqueles que ele disse para me afastar. E não o contrário. Cuidado, irmãos. A verdade é uma só. E ainda que a mentira pareça muito mais sedutora do que a verdade, as consequências de seguir uma mentira são eternamente dolorosas e destrutivas. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre debaixo da proteção dele. Tanto no sentido físico, mas principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual. Ó Senhor, obrigado. Obrigado por esse culto, por esse momento de paz. Uma paz visível para todos que estão aqui. Uma paz que excede o entendimento, porque vem de Ti. A paz que o mundo não pode conhecer, mas a nós o Senhor deu a conhecer. Que privilégio. E não venhamos a fazer pouco caso de tamanha dádiva, mas que venhamos a viver de modo digno do Evangelho que nos resgatou, nos salvou e tem nos santificado em Cristo. Glória. Que essa noite seja uma noite de paz, de imensa paz. Eu oro assim principalmente pelos meus irmãos que moram nesse bairro, que eles possam usufruir da Tua presença, Senhor. Como o Senhor se revela na Bíblia, o guarda de Israel, que não dorme e nem toscaneja. Possamos estar sempre confiantes de que se o Senhor for por nós, ninguém será contra, pois ninguém pode rivalizar com tamanho poder. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar e a viver debaixo dessa viva esperança que vem do Senhor e nos toma poderosamente
todos os eventos que a nós muitas vezes amedrontam, que possamos enxergar como oportunidades concedidas por Ti para demonstrarmos a fé que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor nos leve em paz, alegria indizível no Espírito. Amém. Aleluia. Esse último foi para os irmãos voltarem alertas. Tá bom?